Mateus 25, nós vamos ler apenas o versículo 6 e o versículo 10. Amém? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. No versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nesta hora, Senhor, chegamos diante do teu altar, Senhor, como a tua igreja viva, como a noiva que espera pelo noivo. Senhor, e nesta hora, Senhor, nós suplicamos a ti. Hoje, Senhor, dia 17 de junho de 2026, o que o Senhor tem no programa do Senhor para esta noite, para alimentar a tua igreja, nós pedimos, libera, Senhor, libera com a porção dobrada do teu Santo Espírito. Senhor, que o Senhor venha operar, Senhor, uma transformação, que o Senhor venha regenerar, como o teu servo já orou, e que para que a tua obra seja completa e o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, e nós oramos a ti, Senhor, dar-nos, Senhor, olhos para ver o Senhor, ouvidos para ouvir a tua voz, e um coração segundo o teu coração, um coração maleável, um coração que aceita a tua palavra, um coração que é alimentado, ele gera vida dentro da tua igreja, Senhor. Nós oramos assim, colocando a tua palavra diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, uma palavra que todos nós, já conhecemos, a palavra das 10 virgens, e o que o Senhor tem para nós nessa noite é uma coisa bem interessante. Mas vamos falar primeiro um pouco, por que o Senhor Jesus falava através das parábolas? Porque as parábolas, elas são como uma lente que o Senhor coloca nos nossos olhos para nós enxergarmos o que está acontecendo conosco. Então, assim, ao invés dele falar diretamente, ele falava através de parábolas. E as pessoas absorviam muito mais. E aqui em Mateus 25, a palavra do Senhor fala que haveria um casamento e eram 10 virgens. E elas eram as bridesmaids. Elas eram convidadas de honra. O interessante é que elas estavam ali na casa da noiva. Os convidados de honra ficavam na casa da noiva, e era um costume do noivo vir à casa da noiva no dia do casamento. Só que a festa era feita na casa do noivo, depois que ele encontrava com a noiva. Então, ele ia até a casa da noiva, ele encontrava com a noiva, e aí todos vinham, já tinha alguns convidados na casa do noivo, e ele vinha com as bridesmaids, que eram convidados de honra, para fazer a festa. Muito interessante isso, porque se nós formos colocar para a igreja de hoje, muitas das vezes as pessoas pregam e falam das 5 virgens imprudentes, focam nisso, mas o foco aqui hoje não é nisso. O foco aqui todas eram convidadas de honra, todas eram a igreja do Senhor, todas estavam à espera do noivo. E todas foram convidadas para esse casamento especial. E quando... Estou nervosa, tá? Deixa eu me localizar aqui. Então, e aí, o foco é nas 10, que é o corpo de Cristo. O foco não é aqui no erro, o foco não é quem dormiu, o foco não é esse. O foco é que eram 10 convidados para um casamento de honra. E o Senhor tinha, o noivo tinha uma festa preparada. Então, a igreja do Senhor, somos todos nós. Nós vamos deixar algumas coisas claras aqui. Todo mundo aqui é virgem.
I hope so, né? Todo mundo aqui, né? Todo mundo é virgem aqui. Todo mundo aqui está esperando o noivo. E todo mundo está se preparando para isso, porque é o que se prega, né? É o que o Senhor nos falou. Que a igreja, a noiva, ela não sabia a hora que o noivo ia vir. Ali, naquele momento, as bridesmaids estavam ali para dar suporte para a noiva. Elas não sabiam a hora que o noivo ia vir. Então, estava todo mundo esperando e ficou à noite, porque a palavra fala que o noivo, ele atrasou. E nós vamos ver que ele atrasou, atrasou de propósito. Mas ninguém sabia a hora que ele ia chegar. E na hora que ele chegar, o que acontece? Quando o noivo chegava na casa da noiva, as damas de honra tinham que estar com a candeia acesa. E a candeia, naquela época, ela era usada para iluminar o rosto. Então, como era à noite e o noivo ia chegar, o noivo precisava de conhecer as bridesmaids, as damas, né, as convidadas de honra. E a candeia era colocada no rosto. Precisava da candeia estar com a chama forte, para iluminar o rosto, para identificar, uma questão de identidade. E o noivo iria olhar para a noiva, ia reconhecê-la e vamos para a festa, ok? Então, o noivo chegou, e onde nós lemos aqui, era meia-noite, o noivo não tinha chegado ainda, e elas estavam ali, e de repente ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E é aqui onde começa toda a nossa trajetória. Por quê? Nós sabemos que eram 10, e metade delas não estavam preparadas para a chegada do noivo. E é isso que o Senhor quer nos trazer nessa noite. Quando o Senhor me deu essa palavra, foi o pastor Daniel estava pregando, e ele falou uma coisa, que todas as noivas dormiram, todas as virgens, as noivas não, todas as virgens, elas dormiram. E o Senhor me deu uma palavra ali, e é isso que nós vamos trabalhar nessa noite, tá? Então, o Senhor falou que na igreja existe a síndrome das virgens loucas. Ou nas traduções falam insensatas, ou fala, em algumas traduções falam nécias, tá? E o Senhor, ele vai nos entregar os sintomas dessa doença e o tratamento dessa doença do nosso meio. Que não é nenhuma novidade no nosso meio, tá? É uma coisa que passa despercebido, mas que afeta as igrejas dos dias de hoje. Então, vou colocar aqui, e vou colocar os pontos. O nome dessa mensagem é Síndrome Virgens Loucas, ou insensatas, o que os irmãos acharem melhor. Por quê? Por que existiam dois tipos que tinha, metade delas eram prudentes e metade eram tolas, ou loucas, ou insensatas. Então, as prudentes, por que elas eram prudentes? Elas estavam ali com um propósito. Elas estavam ali numa vigilância, elas estavam ali no foco. Elas sabiam que elas eram convidadas de honra e que existia uma responsabilidade que elas tinham que assumir, e elas estavam ali na vigilância. Por quê? Elas sabiam que se o noivo chegasse e elas não fossem identificadas, elas não iriam participar da festa. Então, elas estavam atentas. E as outras que a palavra fala, das tolas, elas estavam ali, mas elas não estavam vigilantes o suficiente. Elas estavam imprudentes espiritualmente. Mas o que acontece é o seguinte, irmãs. Quando estava todo mundo ali esperando, e como a gente não sabe a hora que vai ser,
aí acontece algumas coisas e a palavra de Deus fala que todas elas dormiram, né? E não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Então, o Senhor quer nos alertar essa noite, para... Vou me dar minha pasta. Anota aqui. Existe uns sintomas dessa síndrome. A síndrome, quando a gente fala, é uma doença, tá? E toda doença, ela tem os sintomas. Então, ela tem 3 sintomas. Tá? Porque as virgens, elas ficaram distraídas, elas dormiram, e elas negligenciaram. Então, esses são os sintomas dessa doença. Distração, na verdade, vou até mudar aqui. É distração, porque o tempo de espera foi longo. E é claro, é comum quando você tá esperando muito tempo, você se distrai. E aqui... elas dormiram e causaram esse sintoma aqui, ó. Frieza, tá? E aqui, por causa da frieza, elas negligenciaram quando o noivo chegou. E como o Senhor falou, o que acontece as virgens loucas, elas estavam no mesmo lugar, para o mesmo evento, e elas tinham todo o equipamento necessário para cumprir o projeto delas, tá? Elas tinham uma lâmpada, elas estavam com a aparência pronta, e elas tinham azeite. Só que, com a distração, elas estavam esperando, o noivo não chegou, veio o cansaço, que é natural, que é um sintoma que nós vamos falar aqui, e elas se cansaram e aí elas dormiram. A palavra fala que todas elas dormiram no versículo 5. O cansaço, irmãos, é parte da doença e é uma coisa muito comum. Eu, por exemplo, eu trabalho o dia todo. Mas se eu não dormir 8 horas por noite, eu não sou ninguém no outro dia. Então, assim, é uma necessidade, é uma parte nossa física, é uma necessidade que nós temos de descansar. Mas o problema não é dormir. O problema é dormir o sono errado. E o outro problema é não acordar, é não querer acordar. Então, o sono é a nossa humanidade. Ninguém vai conseguir ficar 24 horas acordado. O Senhor já nos criou e nós temos o tempo para dormir. O problema não é o sono. Quando o cansaço vem junto com o cansaço, o que vem? Sono, né? Quando você vai ao médico, o médico vai conversar com você, vai falar sobre a doença, perguntar o que você está sentindo. Ah, estou muito cansada, estou dormindo a mais, estou dormindo muito. O problema aqui não é o sono, é dormir o sono errado. Nós acabamos de ouvir uma pregação do pastor, como é que foi? Dormindo no ônibus. O problema não é dormir, dormir faz parte do processo. O problema é nós distrairmos e não querermos acordar na hora certa. E foi o que aconteceu com elas ali. Elas estavam ali no movimento da festa, todo mundo trabalhando, se preparando. Veio o cansaço, elas distraíram, não checaram se tinha óleo de reserva, simplesmente se entregou ao cansaço e foi dormir. E foi aí que foi o problema.
foi dormir, dormiram, tudo bem, descansaram. E na hora que o noivo chegou e que teve o clamor, né? A palavra que fala, sai-lhe ao encontro, aí é que estava o problema. Porque na hora que todo mundo acordou, nós sabemos que o despertar é para todos. Nós estamos numa jornada. Nós estamos nos preparando para o noivo. Então, todas essas coisas fazem parte do processo, né? E aí, mas na hora que elas acordaram é que o problema apareceu. Porque elas estavam distraídas, elas não checaram se ela tinha óleos de reserva. E aí, o que aconteceu? A lâmpada, a chama estava se apagando. A palavra fala, não tinha apagado toda, mas estava se apagando. E elas não tinham óleo de reserva para repor o óleo na lâmpada. Esse que era o problema. Estavam distraídas, elas estavam dormindo. E na hora que elas precisaram de acordar, elas não... já era tarde. Então, as prudentes, a diferença entre as loucas e as prudentes é que elas tinham óleo de reserva. E no momento que eis que veio o noivo, elas rapidinho levantaram e continuaram, foram até a porta e continuaram ali para receber o noivo. Essa é a diferença. Dormir, todo mundo dorme. Pastor, esses dias estava falando, nossa vida, ela é de estações, de seasons, né? Altos e baixos, experiências, provações, lutas, vitórias. E aí, isso faz parte da vida de todo mundo. Então, é claro que vai chegar um momento, ninguém é super-homem, ninguém é super-servo, ninguém é santo, é só Deus, ninguém é 100% santo o tempo todo. Ninguém, quando você converte, que você conhece o Senhor, vem aquela euforia, a bênção do primeiro amor, mas aquilo ali não vai durar a vida inteira, tá? Não vai durar a vida inteira. Por quê? Por que o noivo chegou tarde? Não é porque elas não gostavam, ou ele não gostava, não é. É porque precisava. Precisava do processo. Ele queria ver, era o processo. O que importa para Deus, o casamento nós sabemos que vai acontecer. Nós sabemos. Nós somos salvos, nós somos chamados, nós sabemos que o Senhor tem um projeto na nossa vida, isso tudo nós sabemos. E que o Senhor Jesus vai voltar, nós também sabemos. Só não sabemos a hora. E é de propósito não saber a hora, porque existe um tempo de preparo. Elas estavam na casa da noiva, preparando a noiva. E ali, o que ia ditar a situação ali, era o tempo de preparo, o que ia acontecer no tempo de preparo. Porque a palavra de Deus fala que o joio, ele vem misturado com o trigo. E é no preparo que o ouro é purificado, que a palha é separada do fruto. Então, a palavra do Senhor fala que existe inimigos silenciosos, que vêm nos distrair para causar uma frieza espiritual, nos tirar do foco e nós negligenciarmos o projeto de Deus. E o problema está todo aqui, ó. Porque quando nós baixamos a nossa guarda, a coisa desanda. E o noivo pode voltar e a gente pode não estar preparado. Né? E aí não tem chororô mais, porque você foi chamado, você era convidado de honra, você tem uma lâmpada, tem azeite, porque não falta alimento, principalmente nessa casa aqui não falta alimento, tá? Mas o óleo de reserva é responsabilidade sua. Tudo é responsabilidade sua, mas o óleo de reserva, ele é você que adquire. Elas não tinham, porque elas não pagaram preço por isso. Porque o que acontece? Elas não tinham,
Daí elas foram e pediram para as outras irmãs, para as outras virgens, me empresta aí. Não, não é desse jeito. Existe um preço que se paga para ter o óleo de reserva. E esse preço somos nós que temos que pagar, né? Então, assim, e esse óleo de reserva, ele é adquirido no tempo de espera. Não é na hora que o noivo chega. Como que a gente consegue esse óleo de reserva? Na nossa busca diária, na nossa intimidade com o Senhor, na nossa vivência. Porque o tempo do preparo é para você tirar um tempo para conhecer o noivo. Então, se você perde o seu tempo, se você perde o seu foco, se você dorme demais, não vai dar tempo de você ter o óleo de reserva. Você não compra o óleo de reserva com dinheiro. Não compra com dinheiro. O óleo de reserva, ele é conquistado. Cada tempo de intimidade sua com o Senhor, suas horas de oração, sua leitura à palavra, está tudo registrado. Isso ali é igual o processo é igual na escola. Você vai fazendo coisas e você vai ganhando créditos. O seu óleo de reserva é isso. É a sua intimidade com Deus. É conhecer o noivo. As prudentes, elas queriam conhecer o noivo. E queria que o noivo as reconhecesse. Era um momento de grande intimidade. Então, elas sabiam, elas conheciam o noivo, elas sabiam o critério que elas precisavam de alcançar para poder que o noivo as reconhecesse. Então, não era de qualquer maneira. Não era de qualquer maneira. Então, essa palavra, quando o Senhor me deu, ele falando dessa doença, é porque, irmãos, as igrejas de hoje estão, a maior parte, dormindo. Nós ainda somos privilegiados que a gente está na igreja que está acordada. Mas, infelizmente, no meio de nós, tem muita gente dormindo. Porque isso está na palavra, está misturado. E é no processo, infelizmente, só se vai descobrir, né, só se vai separar quando o noivo chegar. E aí vai ser tarde. Porque o que a palavra fala aqui é muito sério. Porque é o seguinte, quando elas saíram para ir comprar o óleo, o noivo chegou. Os convidados que estavam lá foi para o casamento e a porta se fechou. E elas vieram, Senhor, mas eu estava aqui na igreja todo dia, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo. Não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então, assim, outra coisa, o perigo da distração, ela tira o foco. Ela tira o foco. Quando elas dormiram sem checar o óleo de reserva, elas distraíram, elas fizeram um ato de dormir como se fosse de rotina. Elas não olharam as coisas ao redor, é a mesma coisa. Da noite você vai dormir, mas deixa as portas da sua casa tudo abertas. O que vai acontecer? Um ladrão vai entrar e ele veio para roubar, destruir, se você não fechar as portas. Não tem nem o que o Senhor possa fazer, porque é uma coisa que você tem que fazer. Então, lá em Mateus 24, 37, a palavra de Deus fala que como foi nos dias de Noé, né, assim também será a vida do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, se os irmãos quiserem anotar, Mateus 24, 37, 39. Nos dias anteriores ao dilúvio, o que o povo estava fazendo? Todo mundo sabe. Casando-se, dando-se em casamento. Não estava nem aí para o que Noé estava falando. Isso é um sintoma dessa síndrome aqui. É igual a igreja está falando. Nós estamos vivendo agora um despertar dos sentidos. Aí todo um movimento é feito em prol disso. E você está aí alheio a tudo. Não vou hoje porque
eu vou fazer isso, ou eu estou trabalhando. Você não está focado no que é importante. E você está perdendo a oportunidade de alcançar mais um pouco do óleo de reserva. Porque candeia todo mundo que tem. Óleo todo mundo aqui tem, porque não falta óleo nessa casa. O ponto aqui é o óleo de reserva, que é a sua responsabilidade. Então, a distração, irmãos, ela faz com que as pessoas focam nas coisas dessa vida. É para isso que a distração vem. Esse é o objetivo do adversário. Ele quer destruir a sua vida, ele quer adoecer a sua alma. Síndrome é uma doença que ela não é uma doença. Quando a gente fala doença é uma coisa, quando a gente fala síndrome, não sei se alguém da área de saúde aqui sabe, mas é uma coisa muito mais profunda. Porque profunda não é uma coisa bem complexa. Não é uma coisa. São pequenos sintomas que vão gerar uma síndrome, tá? Então, a distração, ela faz as pessoas focar nas coisas dessa vida. Não vou porque eu tenho que trabalhar, tenho que limpar tantas casas. Não vou orar porque... Foco, você perdeu o foco, você perdeu a prioridade. A gente passa muitas horas... Eu não estou falando de vocês, não, estou falando de mim também. Porque eu vigiando o tempo todo, né? As redes sociais, o Instagram, se você bobear, você fica ali horas passando o dedinho. Aí você fala assim, meu Deus, eu podia estar lendo a Bíblia, podia estar orando, podia estar limpando a minha casa, fazendo qualquer outra coisa. Mas é isso que o Senhor está chamando a atenção para as nossas vidas nessa noite. A distração, ela gera uma frieza espiritual. E a frieza espiritual, ela solidifica a negligência nas nossas vidas. Nós deixamos de ter foco naquilo que é importante. E o momento, irmãos, não é para isso agora, porque o noivo está chegando e a porta vai se fechar. Em Mateus 4, 19, a palavra do Senhor fala... A palavra do Senhor fala assim, e disse-lhe, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Irmãos, é o projeto do Senhor nas nossas vidas, é nos fazer pescadores de homens, não é pescadores de Instagram, não é pescadores de dinheiro, não é pescadores de nada, é pescadores de homens. Todos que estão aqui são convidados para esse casamento. Então, o nosso foco, ele precisa ser esse. Então, esse é o primeiro sintoma dessa doença que o Senhor mostrou para nós. No momento crucial, porque o avivamento, nós estamos orando pelo avivamento, né? O avivamento é para todos. Não é só a Igreja Bethesda que tem esse privilégio. Não. A obra, o Senhor tem avivamento para todos aqueles que confessam o nome dEle. Então, o momento de acordar, o momento que o noivo chega de acordar, é para todos. A questão é, você quer acordar, você vai acordar. E se você acordar, você está preparado para continuar a trabalhar? Porque a questão é o seguinte, você distrai, você dorme, aí você já pensou? Nós dormimos tranquilos, porque no outro dia a gente sabe que a gente vai levantar, a gente vai trabalhar e vai começar tudo de novo, e é coisa dessa vida. Agora, você imaginou se você deitar, dormir, e a cama está tão gostosa, e se eu estou tão cansado, vou dormir mais um pouquinho. Você não ora, aí você não levanta, você fica na cama, passa o dia todo, que delícia, vendo maratona de filme. É bom demais, Netflix, é bom demais. Fica vendo maratona de filme ali, e aí? E depois? O que acontece? Quem vai pagar as contas? Não vai, né? Não vai acontecer. Então, você acaba... eu estava conversando com meu filho ontem à noite, ele estava falando assim, não, mãe, eu vacilei muito, ele tem as empresas dele, ele falou assim, eu relaxei durante um tempo, relaxei muito, e agora eu estou pagando um preço muito alto. Porque eu não prestei atenção no que eu tinha que prestar, e o prejuízo foi muito maior, e agora eu vou ter que gastar
o dobro se eu quiser continuar nesse caminho. Eu falei assim, a questão é, você pode pagar o preço? Se você pode, nós ainda podemos pagar o preço. E podemos mudar a situação. Aí ele falou assim, não, mãe, eu sei o problema, eu vou pagar o preço e eu vou fazer diferente. Eu falei assim, é isso aí, mas na hora que o Senhor Jesus chegar, se a gente não estiver preparado, mesmo se você tiver o dinheiro para pagar o preço, você não vai poder pagar. Né? Então, isso é um alerta para as nossas vidas. E o preço, qual foi o preço que as virgens insensatas pagaram? Foi do noivo chegar e elas perderem. Além de perder o casamento, elas perderam a festa. Né? Então, não tem tempo para reposição. O Senhor não vai dar tempo para reposição de óleo, porque demora tempo para você acumular o óleo de reserva. E essa doença que está afetando, e nós vamos ver que é a coisa da igreja dos tempos de hoje, da igreja rica, da igreja abastada, porque nós estamos num lugar onde nós temos tudo, nós não temos desculpas nenhuma, principalmente nós que estamos aqui. Nós somos muito privilegiados, em todos os sentidos. E a demora do noivo é a misericórdia de Deus nos dando tempo para nós enchermos o nosso olho de reserva. Agora nós vamos falar sobre isso aqui, porque o processo dessa doença, primeiro, ela causa uma distração muito sutil, a gente nem percebe. Quando você vai perceber, você já está fraco, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de vir aos cultos. Agora que é verão, vão para a praia que é melhor, né? Você vai esfriando. E aqui está um grande problema, né? Porque a frieza espiritual, ela gera morte espiritual. O final dessa história aqui é morte espiritual, não tem outro, não tem como você ter outro resultado. Lá no livro de 2 Timóteo 3:5, fala que o soldado que limita, ele não se embaraça, né, com as coisas dessa vida. Segundo Timóteo 3:5. O Senhor até me deu uma outra palavra quando eu li isso aqui. Ele fala que peraí, será que eu notei errado? Eu acho que eu notei errado, irmãos, mas a palavra do Senhor fala, eu acho que é Timóteo 4. Eu anotei errado aqui, mas aqui em Timóteo fala que o bom soldado... eu acho que é 5:3. O bom soldado, ele que milita, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. O que acontece aqui é que as virgens, elas tinham toda a estrutura, mas faltava o combustível para as lâmpadas. Faltava o azeite. E é o azeite que gera o fogo. E o que esquenta a nossa vida é a presença, é o fogo, né? Ok, 2 Timóteo 2:4, irmãos, obrigado, irmão, pastor Douglas. Então, qual a definição, o que nós podemos ver de característica para a gente poder identificar essa doença nas nossas vidas? É a característica das virgens insensatas. Elas tinham lâmpadas, elas tinham toda a estrutura, mas elas não tinham azeite. E o azeite, para acender o fogo, era necessário o azeite. Então, o que isso causa? Elas não tinham
mas o poder do Espírito Santo sobre a vida delas. Que é a porção dobrada do Espírito Santo que acende o fogo, né? Para o fogo queimar as nossas vidas. E aqui nós vamos ver que isso, quando o Senhor me falou isso, eu falei assim, gente, mas isso é muito sério. Eu até coloquei aqui para os irmãos, para a gente falar um pouco mais, vira aqui para mim, Douglas, sobre essa questão da frieza espiritual. Lá em Apocalipse 3, no versículo 15, 16, a palavra do Senhor fala sobre a igreja de Laodiceia. Eu até coloquei aqui antes, porque eu queria passar isso, eu não queria passar do tempo. Nessa questão de frieza espiritual, o Senhor me falou uma coisa muito séria. Porque essas características das 10 virgens, elas estão todas dentro da igreja de Laodiceia. Que a igreja de Laodiceia está meio torto isso aqui, né? Mas é assim, ó. A igreja de Laodiceia, ela tem todas essas características. E o Senhor me falou algumas coisas bem interessantes aqui. Aqui são 7 cartas, 7 igrejas que são referidas no Apocalipse. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E todas elas têm uma característica bem, que o Senhor fala assim, em todas as cartas o Senhor fala assim, eu conheço as tuas obras. Se a gente for ler no 2º, 3º, ele fala, eu conheço as tuas obras. E é porque ele conhece as obras que ele faz primeiro, algumas ele elogia, e outra, ele sempre elogia, e ele sempre repreende. Porque o Senhor, ele repreende aquele que os ama, para dar oportunidade para você se arrepender e entrar no prumo de novo. Né? O problema aqui não é dormir, o problema aqui é você tomar posição e fazer o que é necessário fazer. E voltar para o caminho que o Senhor tem para você. Porque ainda nós estamos vivendo o tempo da graça, ainda dá tempo para isso. Então, na igreja de Éfeso, o Senhor elogiou o trabalho árduo da perseverança, mas ele repreendeu porque eles abandonaram a bênção do primeiro amor. Né? Esmirna foi a igreja que sofreu perseguição, que tem os heróis da fé que morreram pelo Evangelho. E aqui o Senhor não tem nada a repreender, porque aqui eles estavam focados, eles estavam sofrendo, era uma igreja pobre, tudo deles era o Senhor, o foco deles era o Senhor. E aqui o Senhor não tinha nada para repreender. Em Pérgamo, o Senhor elogia que eles permaneciam na fé, mas eles transgrediram. A palavra de aqui fala de Jezabel, fala dos Nicolaítas, aqui fala de Pérgamo, que eles construíram um altar para um deus pagão, onde está o assento de Satanás, né, que a palavra fala. Então, o Senhor repreende isso da parte deles, é uma mistura do santo com o profano. Eles perderam o foco e transgrediram o Senhor. Na igreja de Tiatira, o Senhor elogia que eles são grandes no amor, na fé, no serviço, mas dentro da igreja existia imoralidade. O Senhor repreende imoralidade. Na igreja de Sardes, fala da deficiência, que eles trabalhavam muito, evangelizavam muito, e eles estavam focados no projeto do Senhor. Então, são as 2 igrejas que o Senhor não tem nada a repreender. Não, o Senhor não tinha nada a repreender, somente a elogiar. Né? Na igreja de Laodiceia, o nosso foco aqui é na igreja de Laodiceia, porque eu não tenho aqui as datas para falarem vocês direitinho, eu só sei que essas igrejas aqui, elas eram da era medieval, né, onde a igreja católica misturou muita coisa junto e tudo.
Eu não sei falar para vocês a data certinha. A única coisa que eu vou falar também, e não é importante isso. O importante é que eu quero falar sobre a igreja de Laodiceia. Muito triste isso aqui. Quando o Senhor me mostrou, falou comigo aqui, muito triste. Porque o Senhor, essa igreja aqui de Laodiceia, nós vamos ler lá em Apocalipse 3, do versículo 15 ao 16, e a palavra do Senhor fala, a palavra do Senhor fala, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é o resultado dessa síndrome. Ela não te mata, ela te deixa morto, você fica em cima do muro. Você perde o seu foco, você fica frio espiritualmente. E olha aqui, o Senhor, nessa igreja, Ele não tem nenhum elogio para fazer. Sabe por quê? Porque é uma igreja indiferente. E olha para vocês verem que essa igreja aqui, ela é a igreja mais rica. Ela não passou por nada disso aqui. Ela não sofreu, ela não tem problema financeiro, ela é eficiente, ela não passou nada de dificuldade. Ela é a igreja completa. Ela vive no tempo da graça. E mesmo assim, ela é indiferente a tudo isso aqui. É uma igreja que a palavra do Senhor fala que eles eram amantes de si mesmos. Sabe o que o Senhor falou dessa igreja aqui? Era uma igreja narcisista. Eu falei assim, que é isso? Narcisista? Eu fui olhar o que era narcisismo. Narcisismo, na definição original, é aquela pessoa que nutre uma admiração e uma paixão exagerada por ela mesma. Eu, em primeiro lugar, é do meu jeito. É os amantes de si mesmo. Ainda fala assim, pessoas que se apaixonam pelo seu próprio reflexo no espelho. Quem está identificando isso com nossos dias? Então, tem um movimento aí que manda a gente ir para frente do espelho e falar assim, eu sou grato, eu sou isso, eu sou aquilo, e repetir 1000 vezes. Você olha no espelho, essa igreja aqui, eles eram ricos. A cidade tinha uma indústria têxtil absurda. Eles tinham uma evolução de medicina também, que a palavra fala para comprar colírios, para que eles possam ver, porque lá tinha uma medicina muito avançada. Isso são pontos históricos. Mas eles eram uma igreja abastada, uma igreja rica, e não dava valor para que realmente era indiferente ao projeto de Deus. Eu falei assim, Senhor, mas que coisa pesada, porque quem não vê as nossas vidas hoje, nós temos tudo. Ninguém aqui nem anda de ônibus mais. Ninguém anda nem de ônibus mais. Todo mundo tem carro, nós temos casas maravilhosas, nós não temos problema com dinheiro, só tem problema com dinheiro quem não planeja, né? Quem não planeja, né? Faz igual as insensatas, que não planejaram, sabiam que o noivo ia chegar e não planejaram, na hora que ele chegou elas não tinham. Se nós não ficarmos focados, se a gente não eliminar a distração, a gente gasta, a gente recebe o dinheiro da gente, a gente gasta ele todo na hora de pagar as contas. Você não tem dinheiro para pagar as contas. Pura falta de planejamento. Agora, se você planejar, eu ganho tanto, esse dinheiro vai para isso, não, esse mês eu não vou poder dar o dízimo porque não vai sobrar para pagar minhas contas. Pronto. Já azedou o negócio todo aí. Ou então, assim, não vou separar 10%, não, que esse mês não vai dar. Vou dar só 5%. Já azedou tudo aí.
Porque no tempo de preparo, o que o Senhor quer ver é o processo, é a sua obediência. Ele quer ver a sua obediência. A folhinha de oração, meu Deus, não é fácil. Mas o que o ministério quer ver? Por que o Senhor dá essa orientação? Para ver se você obedece, ou se você é rebelde. Não estou falando de ninguém, estou falando de mim mesmo. Que a gente fala da gente. Então, nós temos tudo. Nós temos tempo. Nossa, ainda mais aqui que a gente ganha por hora. Então, você vende o seu tempo muito caro para os homens. E para o Senhor, você não quer dar nem de graça. E Ele pagou um preço para você muito mais alto do que os homens te pagam aqui na terra. Então, o que acontece com essa igreja? É uma igreja morna. Porque ela não precisa de nada. Eu sou o melhor. Eu sou o super servo. Eu não preciso do outro. E ela é indiferente. E é assim que as pessoas... É essa síndrome, é essa doença que a gente está vendo nos dias de hoje. Não existe mais relacionamentos. O problema é esse. As pessoas são imediatistas. Com AI agora, então, que responde, até faz o serviço tudo para a gente de secretário. Eu sinto até falta, às vezes, do relacionamento com o cliente. Às vezes eu pego e ligo, porque o AI responde tudo lá. Não tem o processo, essa geração não quer viver o processo. E não tem como você fugir disso, porque faz parte da sua vida, da evolução, faz parte da igreja, faz parte da sua vida. Então, ser morno é uma doença da igreja dos nossos tempos. E o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite é repreender essa mornidão do nosso meio. E Ele está entregando e nos alertando e nos acordando hoje para isso. Para a gente identificar esses sintomas da nossa vida e não aceitar. Porque se a gente aceitar, nós vamos dormir mesmo. E nós nem vamos acordar, porque o noivo vai vir embora, e nós ainda vamos continuar dormindo ainda. E não é isso que o Senhor tem para nós. Não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Foi muito triste. Já pensou? Todas as igrejas receberam elogios do Senhor, mas a nossa igreja, nenhum elogio. É muito triste. Mas era uma igreja que ela tinha que receber mais elogio do que todas. Porque ela teve tudo pela graça. Ela teve tudo pela graça. Mas ela não deu valor. Sou eu primeiro. É a minha vontade que prevalece. Não, eu não preciso de ninguém. Eu não tenho que obedecer regra nenhuma. Porque ninguém paga minhas contas. Eu arrependi. O Senhor foi descendo a paulada e eu fui confessando e me arrependendo. Porque é isso que a gente faz. A gente é autossuficiente. Aqui, autoestima lá em cima, né? Autoestima lá em cima. Então, com os exercícios que hoje a gente aprende a fazer no coach, né? Autoestima lá em cima. Autossuficiência total, né? Autossuficiência total. Rica, assim, dinheiro não é problema. Não, eu posso, estou indo. Não vai perguntar se é vontade do Senhor, se tem algum projeto do Senhor nisso. Não, estou indo. Amantes, a característica dessa igreja é amantes de si mesmo. E o que isso levou essa igreja? A ser uma igreja fria. Nem é fria, morna. Porque ela, numa hora, estou servindo ao Senhor. Outra hora, estou servindo ao mundo. Uma hora, estou fazendo a vontade do Senhor. Outra hora, estou fazendo a minha vontade. Ela faz a vontade de Deus quando é conveniente para ela. E isso, o Senhor abomina. Ele vai vomitar. Já pensou? Ele vai vomitar, ele não aceita isso. As virgens loucas foi do mesmo jeito. Elas saíram correndo, achando que tinha dinheiro que podia comprar o azeite. Foram comprar o azeite. Quando elas voltaram, já era. A porta fechou
já tinha fechado, não foi nem na cara delas, porque nem lá elas estavam ainda. Né? Então, é isso, irmãos. É isso que o Senhor quer, é nos alertar nessa noite. Vamos reagir, vamos identificar esses sintomas na nossa vida. Porque o resultado dessa doença é a negligência, é a porta se fechar, é nós perdermos todo o trabalho que nós fizemos de uma vida. Você já pensou? Tanto eu quanto você está aqui servindo ao Senhor, está orando, está pagando o preço, e por um cochilo, por uma distração, vai tudo para o brejo. O noivo vem e a gente vai ficar aqui achando assim, nossa, você não foi. Aí, aqui na palavra fala, no Mateus fala que elas ainda vão ao Senhor e fala assim, mas Senhor, não adianta, não tem conversa, Deus é um Deus justo. Olha, a palavra do Senhor fala que neste mundo nós teríamos aflições. O processo não é fácil. Não é fácil. Mas ele não falou que ia ser fácil. Mas ele garantiu que ele estaria conosco em todo o tempo. E por causa disso, por ele estar conosco todo o tempo, ele não falou que nós estaríamos com ele todo o tempo. Ele estaria conosco todo o tempo. Então, a nossa vida é de fases. E se você hoje acha, se você identifica, porque eu acho que todo mundo tem, nós temos distrações, tá? Mas hoje é o dia. Se você acha que você está tendo sintomas dessa doença na sua vida, hoje é o dia de acabar com elas. Porque é o seguinte, como que a coisa funciona? Quando Deus revela, Ele traz à nossa consciência o pecado. Ele revelou essa doença, Ele está nos chamando a atenção, porque existe distrações roubando a nossa bênção. E nós nem percebemos, é por isso que o Espírito Santo revela. Né? Porque Ele quer repreender as distrações no nosso meio, e não é só aqui hoje. Porque o tempo de preparo fala de uma vida contínua com Deus. De uma vida contínua com Deus. Aí você sai daqui e você continuar vigilante. Opa, isso aqui é distração. Porque a partir de agora, os seus sentidos vão ficar aguçados. E o Espírito Santo vai entrar em obra. Ele vai te avisar, vai te discernir. Isso aqui é distração. Você vai ficar agora esperto. Isso aqui é distração. Por quê? Não tem lugar no nosso meio para mornidão. Igreja morna, ela não sobe. Ela não vai para a eternidade. Tá? Então, nós vamos parar por aqui. E nós vamos vir aqui para frente, que nós vamos orar. E nós vamos confessar ao Senhor. Nós vamos nos arrepender de todos os momentos que nós tivemos distrações. E nós vamos pedir ao Senhor um renovo, uma segunda chance. E nós vamos renovar o nosso pacto, com o nosso compromisso com o Senhor. Que a partir de hoje, a nossa caminhada vai ser diferente. Podem vir para frente. Eu acho interessante, porque toda vez que a gente começa um culto aqui nessa igreja, o louvor foi tão maravilhoso, que parece que a gente está na eternidade. E a gente sente tanta presença do Senhor. E o Senhor continua conosco. Ele continua sondando os nossos corações, identificando esses sintomas, e entregando para você tudo pronto. Só basta você pôr em prática. Né? Então, nós vamos orar. Você pode orar para nós? Nós vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a irmã Simvalda pela mensagem. Chega mais para cá, gente. Vamos juntar mais aqui um pouco. Parece que o ar-condicionado está muito frio. A gente aquece mais um pouquinho, né? Irmãos, Deus abençoe a irmã Simvalda pela palavra. É uma palavra muito forte e é uma realidade hoje, né? Você sabe quem vai mais sofrer depois da vinda de Jesus? Quem? Não, os mornos também, porque eles vão ficar aí. Mas quem vai mais sofrer são os crentes que não subirem. Os mornos ficaram aí.
Porque você sabia a verdade, você conhecia a verdade. E você não conseguiu. Vem mais para cá, André. Vem mais para cá, Adriele. Então, isso é uma realidade. E enquanto ela pregava, o Senhor estava me lembrando de algo fenomenal. Eu falei assim, irmã Simalda, não vai falar isso não, deixa que eu vou falar isso no final do culto. Mas ela falou sobre os mornos. O Senhor, é melhor você ser quente ou você ser frio. Eu não sei se é correto um pastor falar isso, mas eu imagino que se você não quer servir a Deus, é melhor que você não sirva do que você servir de qualquer maneira. Porque na realidade, a Bíblia está falando que o Senhor vai vomitar da onde? Você já leu isso lá no Apocalipse? Bem onde ela leu hoje? O que está falando lá? Que o Senhor vai vomitar da onde? Mas o vômito se origina da onde? Do estômago. Mas Deus está falando que vai vomitar da onde? Por que fala que vai vomitar da boca e não do estômago? Porque ele nunca engoliu o morno.